Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós anunciamos a nossa lição de número 5, que traz como tema a maravilhosa graça. O nosso textuário está em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 6, versículo de 1 ao 12. A nossa verdade prática diz: Cristo Jesus é a graça divina, manifestada em forma humana. A nossa lição de hoje ela vai ser até um pouco de defesa. Podemos trazer um discurso de defesa, como é conhecido na apologética, porque nós vamos tratar de dois inimigos cruéis da graça, da maravilhosa graça, que nós temos no primeiro ponto o antinomianismo, que é um dos inimigos da graça de Deus. O segundo é o legalismo, que trata também de um inimigo da graça de Deus. Então a lição de hoje ela vai mostrar como nós podemos vencer esses dois inimigos estando debaixo da maravilhosa graça de Deus. Nós vamos utilizar aqui a nossa revista para instruir os amados irmãos, a fim de que podemos nós compartilharmos uns com os outros o que Paulo não vai aceitar e não vai confirmar o antinomianismo. Então, vejamos alguns comentários que nós formamos aqui para vocês, professores e alunos, a fim de compartilhar com a sua escola bíblica. Olha, quem são os inimigos da graça? A nossa lição aponta no primeiro tópico, primeiro, o antinomianismo. Segundo, o legalismo. O antinomianismo significa anti contra nomos, lei. Aquele que é contra lei. É um viver que não depende da justiça de Deus. São radicais quanto à graça. Querem viver uma libertinagem, quem vive o antinomianismo. Então eles querem uma tal licença para poder pecar. Isso é totalmente errado, prejudicial à vida de todo servo de Deus. Por quê? Porque o antinomianismo é uma prática sem lei. Porém, do contrário, quem vive na graça de Deus, ele é controlado pelo dom do amor, que é produzindo fruto do Espírito Santo para Deus. Então, o que é mesmo esse tal de antinomianismo? O antinomianismo é uma negação da vontade de Deus para a importância da vida cristã. É a negação dos valores divinos, que são mandamentos morais para toda a vida cristã. É o oposto do segundo inimigo, que é o legalismo. Também inimigo da graça de Deus, da qual nós estamos estudando nessa presente lição. Então a graça de Deus, ela transforma a pessoa, salvando para viver uma vida de liberdade em Cristo. Já o antinomianismo, ela tira a pessoa da graça, transforma a vida da pessoa em uma vida de libertinagem. São totalmente opostos entre si. Na Bíblia nós encontramos Jesus e os apóstolos combatendo esta heresia. É uma heresia que tem se tornado inimigo da graça de Deus. Outro caso de inimigo que nós temos na lição é o legalismo, pois este
tira a obediência do homem a Cristo para o homem viver como judaizante, como cristão legalista. Estes, portanto, ficam buscando uma salvação pelas obras da lei. Então, o antinomianismo é uma ideia falsa do serviço a Deus, pois eles, dizendo que estão na graça, aceitando a graça, querem viver como ausentes das normas e de condutas que a graça nos oferece. Já o legalismo, que segundo a Bíblia é um viver pela justificação das obras, que totalmente herético esse ensinamento que nós temos neste convívio social deste mundo. Então nós sabemos que a salvação somente pela fé em Cristo, que nós conhecemos a salvação, a qual nós conhecemos a Deus e amamos a Deus nesta nova aliança. E assim obedecemos nós às determinações e os mandamentos morais, da qual Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. A Bíblia fala nos mandamentos de Jesus para o cristão, mas para os cristãos estão ausentes os mandamentos de Moisés dado a Israel. Os mandamentos de Jesus não são os mesmos mandamentos de Moisés, pois Moisés trouxe a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, da qual era contra nós. Jesus trouxe a graça e a verdade e um novo mandamento. É só observar o Sermão da Montanha. Jesus mostra que o cristão deve ser contra o antinomianismo. Cristo nos salvou e temos uma nova vida em Cristo por causa dos seus mandamentos. O antinomianismo deve ser lançado fora urgentemente. A nossa lição, no tópico de número 1, ela vai falar também de um grande inimigo da graça de Deus, que nós já citamos aqui, que é o legalismo. O legalismo é também visto como uma forma de doutrina. Infelizmente, nós podemos ver por aí, como no caso da doutrina adventista, que traz um legalismo, e o legalismo deles é a ênfase exagerada que dão à lei. Visto que a história desse movimento religioso pareça controvertida, pois, se nós analisarmos as suas confissões de fé e as suas práticas, há um grande abismo entre ambas. Então, na verdade, na literatura adventista, há muita legalidade, há muitas literaturas legalistas. Isto é, que é contrário ao que nós encontramos nos evangelhos, que é a justificação somente pela fé. Pois na doutrina legalista e adventista, entre outras mais que nós temos, a justificação é feita pelas obras. O legalismo é um trabalho de levar o homem a se aproximar de Deus pela sua conduta, que é a base dos 10 mandamentos, que nós conhecemos como decálogo. Os mandamentos, segundo os legalistas, eles procuram defender com unhas e dentes, procurando salvação através da lei de Moisés, que é pelas obras. Então, a literatura legalista, inclusive a adventista, tentam querer ensinar a salvação pelas obras da lei. Nós cristãos, que estamos na graça do Senhor Jesus,
temos que ter o cuidado para não cair da graça, pois os nossos inimigos não nos perdoam. Os que seguem o antinomianismo não nos perdoam. Os legalistas não nos perdoam. Porque muitos que, por passarem pela graça e por pouco tempo agora caíste da graça, aderiram aos movimentos legalista e antinomianista. Temos que ter o cuidado para não cair da graça, porque fora da graça é viver uma salvação pelos méritos humanos e pelas obras da lei. Quem quer viver o antinomianismo está buscando viver uma vida sem regras, sem nenhum mandamento legítimo moral, da qual Jesus citou, porém vive uma libertinagem só. Quem vive no antinomianismo, aqueles que dizem não precisar mais de nenhuma lei, ou aquele que é contra a lei, não resiste o que Romanos 3:31 nos diz. Anulamos, pois, pela fé a lei? Ou anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, que no contexto imediato aqui, a lei não é a lei de Moisés, mas a lei da fé. Romanos 3:27. Então, o legalismo, ele põe regras e as coloca acima das de Deus e das necessidades humanas. É só ler aqui Mateus capítulo 12, versículo de 9 ao 12. Que diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles pararam e o acusaram, interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Olha, aqui Jesus diz que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A doutrina legalista, ela interpreta essa expressão usada por Jesus quando ele diz, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ela diz que isso implica que todos devemos guardar o sábado. Porém, pela resposta que nós temos às pessoas legalistas com base na Bíblia, nós dizemos o seguinte: como Jesus, Senhor do sábado, Jesus defendeu seus discípulos quando acusados de estarem transgredindo este dia, por colherem espigas. E como ele fez? Apontando o exemplo de Davi, que comeu os pães da proposição, quando não era permitido comer. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Partindo da ideia da teoria da adventista, que aqui no caso é a doutrina legalista, eles dizem que há duas leis, a lei moral e a lei cerimonial. Se a observância do sábado fosse uma regra moral, os fariseus podiam ter recrutado que Davi havia transgredido um preceito cerimonial ou ritual da lei, e que os discípulos estavam seguindo outro caminho. No entanto, Jesus acrescentou: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Mateus 12, versículo 5. Então, nós vemos que a doutrina legalista não resiste à Bíblia Sagrada. Portanto, os legalistas têm uma visão tampada, não enxergam o sacrifício de Cristo, que foi único e suficiente, mas infelizmente dão grande ênfase às obras da lei, ensinando que a salvação depende do cumprimento da lei.
O legalismo exalta a capacidade e habilidade do homem a fim de procurar meios, através dos seus esforços, a salvar a si mesmo. O legalismo torna o homem soberbo, isto é, nas suas orações, quando ele começa a agradecer a Deus pelas suas forças e capacidade para guardar a lei. Então a sua vida gira em torno da lei e não de Cristo. Veja aqui em Colossenses capítulo 2, 16 a 23, o que é que Paulo vai falar do legalista? Ele vai condenar a prática do legalismo. Vejamos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto e humildade, culto aos anjos, envolvendo em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos encarrego ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como: não toqueis, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Assim, nós podemos observar que os cristãos não obedecem às leis rituais nem costume de qualquer denominação, inclusive as leis de Israel. Os cristãos obedecem a Cristo, tendo fé e produzindo fruto, que é o amor. Isto não é dos homens, não é de vós, nem de obras nenhuma, não vem de lei, mas é um dom de Deus. Os cristãos não devem se preocupar com os costumes da igreja A ou B. Se corta cabelo ou não, se usa batom ou não, se usa brinco ou não. Nós não somos legalistas. Se os legalistas falassem em amor, perdão, ser íntegro, ser honesto. Mas eles não falam. Eles fazem dos seus costumes leis. E assim expulsam seus membros, excluindo, porque não guarda os seus preceitos e costumes criados por homens. Jesus ensinou aos seus discípulos a produzir frutos dignos de arrependimento, totalmente diferente dos legalistas de hoje, que são fariseus. Vou deixar aqui uma lista de alguns textos bíblicos para você olhar com cuidado na sua Bíblia, que os legalistas que se dizem guardadores da lei não guardam. Veja aí, Deuteronômio 21:15, Deuteronômio 21, 18 a 21, Levítico capítulo 12, versículo 1 a 8, Levítico 19, verso 27, Levítico 21 e versículo 5. Todas coisas proibidas que os legalistas aceitam. Veja e confirma aí na sua Bíblia. Então, amados irmãos, os legalistas são chamados de falsos irmãos, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 4. Foi Paulo que disse: eles são intrometidos, são eles que querem espiar o pecado do outro irmão, colocando o irmão debaixo da servidão. O que marca uma pessoa legalista? É o seu domínio sobre outras pessoas. Uma vez que Deus jamais colocou o homem para dominar outro homem. Logo em Gênesis nós vemos Deus pedindo que o homem dominasse sobre a criação terrena, mas não disse que deveria dominar sobre outro homem. A Bíblia taxa os legalistas de engolidores de camelos, por ser hipócrita. Não entra no reino de Deus e nem deixa
os outros entrarem. A Bíblia taxa de sepulcros calhados, porque eles não há verdade dentro deles e não há vida dentro deles. Paulo se submetia à Bíblia, ao Evangelho, que é a verdadeira palavra de Deus. Ele não se submetia aos legalistas do seu tempo, porque este não tinha a verdade do Evangelho. Pois, para Paulo, era mais importante a verdade do Evangelho do que os dogmas denominacionais dos legalistas da sua época. A graça de Deus nos basta, mas por estarmos debaixo da graça, livre do pecado por meio de Jesus, agora nós vamos, como se diz, pintar e bordar? Jamais, irmãos. Porque Jesus nos libertou do poder do pecado. E assim nós temos o Espírito de vida que nos leva para a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos guiados por Deus para nunca mais pecar. Louvado seja Deus. Então, o que se diz das igrejas co-irmãs? Aquelas que batem palma e as outras não batem, umas são do reteté e as outras não são. Então, o que dizer dessas variedades? Irmãos, as igrejas não nos separam de Cristo. Mas se qualquer uma aderir a códigos de leis e normas, você terá que escolher sim, entre o legalismo e Jesus. Pois só há um fundamento. Pois nenhuma lei ou normas e dogmas pode impedir você de pecar. Somente Jesus, que é a palavra de Deus, guardada no seu coração, aí sim você não peca contra Deus. Era tudo que Deus queria para Israel, colocar suas palavras no coração deles, pois suas palavras são espírito e vida. Como Israel teve medo e recusou aceitar as palavras de Deus, nós cristãos hoje aceitamos. Quando Israel rejeitou servir a Deus por meio da sua palavra, que era vinda do céu para o seu coração, que Deus falava por intermédio de Moisés, deveria colocar a sua palavra no coração do povo, que era a sua lei, que ainda não havia sido colocada em tábuas de pedra. Porém, ao rejeitar as palavras de Deus, Deus diz a Moisés que as palavras deverão ser guardadas em uma caixa, em uma arca, a arca da aliança, em tábuas de pedra. Infelizmente, o povo de Israel rejeitou as palavras de Deus. Mas, segundo Jesus, esta é a questão da nossa vida, de estar com Deus, é guardar a sua palavra. Porque quando Jesus veio, deu o maior exemplo. Porque quando Jesus veio, ele disse, no seu próprio corpo, ser um templo. E ele, sendo o templo de Deus, ele tinha dentro dele a palavra de Deus. E assim guardou a palavra do Senhor. Então, quando Jesus direciona a nós, vós sois também o templo de Deus, está dizendo, guarde também a minha palavra. Se vocês me amardes, guardareis as minhas palavras. Você não é uma caixa, você é um templo. Jesus disse, guarde a minha palavra, porque Jesus e o Pai vêm e mora dentro de você. Hoje há alguns que estão no seio da igreja que são legalistas. Nem mesmo no primeiro século, com a decisão do concílio lá em Jerusalém, foi capaz de deter esse inimigo, o legalismo. Naquela época, muitos judeus convertidos de origem farisaica, ao se tornarem cristãos, tornaram-se também cristão legalista. E assim eles perseguiram insistentemente os cristãos gentios.
para que esse agora vivesse de acordo com a lei de Moisés. Esse espírito de legalismo, passou até por Pedro, querendo agora Pedro ensinar os gentios a ser judeu, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 14. Quando Paulo diz a Pedro: se tu sendo judeu, vive como se fosse gentio, e não como judeu. Porque obriga os gentios a viverem como judeu. Então Paulo repreendeu a Pedro na cara. Os legalistas estão fazendo discípulos. Temos que ter o cuidado. E devemos reconhecer eles quando forem por aí andando, defendendo as suas leis. Por exemplo, quando você escuta alguém: guarda aí o sábado. Olha aí, irmãos, está aí um legalista. As pessoas defendendo: ei, as leis dietéticas, não pode comer isso, não pode beber aquilo. Eis aí os legalistas, amados irmãos, que têm nas suas mãos as prescrições que Moisés deu a Israel. Então, são os ritos judaicos. Cuidado com os legalistas. O problema dos legalistas é colocar a observância da lei como complemento à obra de Cristo para a salvação. E é exatamente isso que fazem os adventistas, estabelecendo o sábado como condição para a salvação. Em outras palavras, não é somente a fé em Jesus que salva, precisa guardar também o sábado. Pois somente a fé em Jesus não salva, não é suficiente para a salvação. Eles colocam a lei como elemento complementar para a salvação. E isso constitui-se uma heresia, pois segundo o que está escrito na Bíblia, o homem é justificado sem as obras da lei. Romanos 3 e 28. Os principais legalistas de hoje são os adventistas, com certeza. Há também outros que estão por aí, nesse mesmo caminho. E há muitos de nossos irmãos, sem perceberem, estão também com esse mesmo pensamento legalista que está sendo espalhado por aí como semente. Por isso que devemos ter o cuidado. Então, concluímos, pois, que o cristianismo, que está entre as maiores religiões do mundo, o cristianismo é uma religião da liberdade no espírito. Não é um conjunto de regras ou ritos que dá ênfase às leis, que dá ênfase aos mandamentos de Moisés. A ênfase do cristianismo é ao relacionamento individual do cristão com Cristo ressuscitado. Gálatas 2 e 20. O nosso cuidado devemos ter nós quanto às aparências, aos formalismos, aos fanatismos, aos ritos e às práticas legalistas. Estas não são características do verdadeiro cristianismo bíblico. As doutrinas legalistas são como remendo novo em pano velho. Mateus 9,16. Concluímos, pois, que a salvação é somente pela fé em Jesus. Que esse subsídio sirva de bastante proveito para a nossa nova lição de número 5 da nossa próxima aula, que tem como tema a maravilhosa graça. Que Deus vos abençoe a todos. Amém.